Oi, gente, quarta-feira, Rede Psi do Bem, senta aqui, Papo de Psi. Eu sou Fátima Francisco, psicóloga, e uma das minhas especializações é a psicologia obstétrica. Então, eu não poderia deixar passar maio, que é o mês das mães, sem falar sobre gestação e gravidez. Vamos começar a falar sobre o que as pessoas falam por aí, os mitos, né? A gravidez não é doença. Será, gente? Para algumas pessoas realmente não é doença. Eu vou para a roça, eu faço uma série de coisas, mas para outras é bem complicado engravidar, segurar a gestação. E quer dizer, cada mulher engravida de uma forma, de um jeito. Agora, vamos combinar que o corpo da mulher muda muito, tem muito hormônio trabalhando e que pode não ser doença, mas que o nosso corpo não fica normal, não fica. Muitas alterações e muitas coisas acontecem. Um outro mito é assim: engravidar é muito fácil. De novo, nós vamos aí parar para pensar. Engravidar é muito fácil para algumas pessoas, para outras é muito difícil. Que cada mulher é uma mulher e cada gestação é uma gestação até para a mesma mulher. Então, a gente precisa pensar muito nas coisas que a gente fala. Vamos continuar falando sobre sororidade, mulheres entendendo mulheres. Então, engravidar é muito fácil? Para algumas mulheres, sim. Eu quero engravidar, no mês seguinte engravida. Para outras, fica muito complicado. E depois dos 35, 36, 37 é mais complicado ainda. Se você estiver tentando há um ano e não conseguiu engravidar, é bom procurar um médico, né? O seu ginecologista, um médico que seja especialista em, né, e que possa te ajudar a ver o que está acontecendo com você. Porque existem muitas coisas que acontecem e levam mulheres a não engravidarem ou homens também a não engravidarem, certo? Bom, se eu engravidei, e aí tem uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar, que é o óvulo é a maior célula do corpo humano e o espermatozoide é a menor célula do corpo humano. Olha aí já, né, tendo alguma coisa, né, um símbolo nos dizendo o maior com o menor dá esse espetáculo que somos nós humanos, né? Então, e tem todo um balé para se conseguir, né, chegar à gestação. Então eu preciso estar na minha época ovulando, eu preciso estar naqueles 3 dias em que meu óvulo tá bom para ser para o espermatozoide encontrar. O espermatozoide também tem o seu tempo de duração. Então é um encontro do maior com o menor e que vai se multiplicar, multiplicar, multiplicar e que vai formar um novo ser. Então, já é uma coisa aí complicada esse encontro, né? E tem uma outra coisa, por que a gente aos 35 e 37, nós mulheres, temos mais dificuldades? Porque nós já nascemos com todos os nossos óvulos. E conforme os anos vão passando, né, os nossos óvulos vão ficando mais, acredito eu, vagarosos, né? Já os homens, eles têm espermatozoide sempre, a fabricação é diária, né? Tá, faz parte da vida, é o que acontece com nós mulheres, né? Bom, engravidamos. O que normalmente a gente começa a sentir, né? Bom, tem pessoas que sentem uma leve cólica, outras náuseas, enjoo, vômito, aversão a cheiros, sensibilidade, aumenta do seio, o seio aumenta, uma sonolência, um cansaço que dá na gente, terrível, né? E o atraso menstrual, que é aquilo que diz que a gente engravidou. E existem outras coisas também. Eu, por exemplo, sabia que estava grávida quando meu nariz entupia e não desentupia mais, só depois do parto. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai reagir de uma determinada forma. Bom, esses são os aspectos, né, físicos que você sente. Então, eu vou procurar o meu médico e vou fazer os testes e tô grávida. Bom,
Só que hoje a gente estuda muito também os aspectos emocionais. Por quê? Porque durante a gestação muda muita coisa na vida da gente. Primeiro, a gente fica muito assustada, né? Nossa, engravidei. Vem a felicidade da família, do casal. Mas depois, quando eu paro para pensar, eu falo, ai meu Deus, vem ansiedade, medo. Muitas vezes eu fico meio deprimida. Muitas vezes eu tenho um distanciamento do marido, do sexo. Eu tenho problemas de comunicação com meu parceiro por causa do cansaço físico. Eu tenho muitas vezes medo da dor do parto. Eu começo a pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, a mulher grávida, ela acaba pensando em um monte de coisa e ficando muito introspectiva, que a gente diz em si mesmada. Ela fica voltada para ela mesma, ela precisa disso, porque ela precisa entrar em contato com esse bebê. Vocês sabem que tem mulheres que sabem até dizer qual é o sexo do bebê, porque faz um vínculo tão profundo com esse bebê, se sente tão completa com esse bebê, que chega a fazer saber quem é esse bebê, né? Olhar para dentro e falar, nossa, é um menino, é uma menina. Ela consegue saber quem é. Ela regride a esse ponto para poder entrar em contato e criar esse vínculo, né? E aí a gente sabe que esse vínculo, e muitos estudos estão sendo feitos hoje, e foram publicados há poucos dias, há poucos meses, em um estudo em que coloca aí o estresse da mulher moderna influenciando muito na gestação. A gente já sabia algumas coisas, né? O bebê, ele começa a pensar, a sentir, né? Não pensar, a sentir, ter as sensações que a mãe tem. Se a mãe está nervosa, ele fica nervoso, o coração dele dispara. Se a mãe fica estressada, o cortisol aumenta, o coração dele dispara, ele tem todas as sensações. E esses estudos mostraram que mães estressadas, né, levam o filho até problemas cognitivos, problemas de maturação, o estresse muito grande pode levar a um parto prematuro, pode levar a vários problemas do bebê, e que esse bebê vai carregar o resto da vida. Uma mãe muito ansiosa, que sofre de um transtorno de ansiedade generalizada, ela pode sim passar isso para o bebê, e esse bebê nasce e já tem essa ansiedade, essa agonia, né, que a gente chama. Então, assim, os estudos hoje mostram que esse vínculo é muito importante. E é muito importante também a gente conversar sobre isso como psicóloga obstétrica. Por quê? Porque muitas vezes passa desapercebido os transtornos mentais e psíquicos que a mãe está sofrendo durante a gestação. Ah, ela tá ansiosa, é assim mesmo. Ela tá deprimida, é assim mesmo. E às vezes não é assim mesmo. Isso precisa ser tratado para não ficar uma coisa maior, né? E comprometer o parto, e comprometer esse vínculo de mãe e bebê, e comprometer lá a relação dessa mãe com esse filho. Por quê? Porque durante a gestação, a mãe, ela se aproxima desse ventre, desse bebê, mas ela cria sonhos, expectativas, fantasias com relação a esse bebê. E a gente precisa estar sempre, né, enquanto uma equipe multiprofissional cuidando dessa gestação, olhando e percebendo o que está acontecendo, né, e quais são as alterações do sentir, do comportamento dessa gestante, para a gente estar podendo tratar essa gestante. Por quê? Porque a gente sabe também que ela tem sensações, né, que a gente chama ambivalentes. Uma hora ela quer, uma hora ela não quer, uma hora ela vai, uma hora ela não vai, ela chora, ela ri. Então, quer dizer, tudo isso junto faz com que essa mulher ela fique muito angustiada, com muita culpa porque sentiu isso, porque sentiu aquilo. E se a gente conversa e vê, não, mas vamos conversar sobre isso, e ver de onde está vindo,
a gente pode tratar. E essa gestação pode ser uma gestação muito mais saudável, sem as doenças mentais que acontecem na gestação também. E as doenças mentais, né, do pós-parto, a gente sabe que tem psicose pós-parto, a gente sabe que tem depressão pós-parto, não confundindo com a depressãozinha leve que acontece com 75% das gestantes, elas têm essa depressão leve depois do parto. Né? São 2 semanas aí que a grávida fica mais tristonha, mais na dela, sem saber muito o que fazer, o baby blues que o pessoal chama, né? São 2 semanas que ela fica trabalhando aquela idealização, né, do bebê, aquela perda da barriga, que é muito bom estar grávida, né? E também das necessidades dela que foram deixadas de lado, e agora ela tem que passar a viver para as necessidades daquele bebê. E você sabe, o bebê chora, você dá peito, demora um tempo, e às vezes tem leite, às vezes machuca o peito, aquela confusãozinha básica, né, de quando um bebê chega em casa. E isso pode trazer sim uma depressão. Se passou de 2 semanas, eu já tenho que parar e me preocupar. Se essa mulher já tem histórico de ansiedade, né, também eu tenho que parar para pensar. Então, vamos todos ficarmos muito atentos quando a gente tiver uma gestante próxima a gente. E hoje a gente sabe, né, que o pré-natal psicológico é feito em alguns hospitais de referência. A gente tem esse pré-natal psicológico, a gente tem essa equipe multiprofissional parando para pensar nesse bebê, nessa mãe, nesse pai, nesse casal. E sabemos também que esse bebê sente o que a mãe sente, então a gente precisa tratar essas emoções que aparecem muito durante a gestação. Principalmente hoje, que nós temos as mulheres trabalhando e tendo que parar para pensar, né, em como engravidar. Muitas mulheres têm medo de engravidar e perder o bebê, e perder o emprego, né? E vai acontecendo uma série de coisas nessa vida que está estressante mesmo, que está corrida, e que as mulheres hoje precisam trabalhar, porque elas entram, o dinheiro delas entram também na economia da casa. E hoje em dia a gente sabe que ter um filho, ele mexe não só com o nosso emocional, com o nosso físico, mas também com o nosso social, a nossa religião, ou na nossa economia, mexe com tudo, né, na nossa família. Nasce uma família e nasce toda uma situação diferente para a gente se organizar. Começa o mês das mães, a gente falando de maternagem, como é bom, né, mas como tudo na vida tem os lados, tem os 2 lados, o lado que eu preciso cuidar também para ter essa maternagem saudável para mim, saudável para o meu bebê e saudável para o meu marido, que agora esse trio forma uma família. Isso quando eu tenho essa família. Mas de qualquer forma, se eu não tenho esse marido, eu tenho uma família, porque eu tenho eu e o bebê. E estamos aí para a gente enfrentar juntos, né, toda essa mudança que acontece na nossa vida e que é muito boa e que nos ensina muito. Eu sempre digo, eu aprendi mais com meus filhos do que eu pude ensinar. Foi uma troca muito boa. Bom mês das mães e vamos continuar falando sobre a maternidade.